pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta quinta-feira, que é o quinto dia da semana. Se eu tô errado? Não sei se eu tô errado também. Vamos falar do Inter, gente, que goleou o São Paulo ontem 5-1. O Inter líder do Campeonato Brasileiro. Segue o Inter. Momento importante para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu falei para vocês durante a semana toda que esse jogo seria fundamental para a caminhada do Inter rumo ao título. E o Inter vai lá e toca 5 no concorrente direto fora de casa, com a atuação de gala. Não tem como não se iludir, né? Não tem como não sonhar com o tetracampeonato brasileiro. Mas lembrando, tem Grenal domingo, jogo fundamental para nossas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai lá na Inter Store comprar o teu manto novo do Internacional ou produtos novos do Inter. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí vocês clicam, falam no WhatsApp, tu que é do interior, chama que eles enviam para vocês também. E se eu não estou enganado, eles vão colocar uma camisa para sorteio, uma camiseta relíquia do Internacional. Então não perde essa. Vamos falar do nosso Colorado, gente, que goleou São Paulo ontem, 5-1, show do Yuri Alberto. Que jogador é o Yuri Alberto, maior investimento da história do Internacional e que está muito próximo, né? Cara, se a gente parar pra ver, o Yuri já tem 10 gols no Campeonato Brasileiro, né? 10 gols no Campeonato Brasileiro. O Galhardo tem 17, 18. Será que dá pra buscar a artilharia do Campeonato Brasileiro? E é uma coisa louca, né? Porque o Guerreiro era o artilheiro do Inter, né? Começou o Brasileirão muito bem, né? Fazendo um gol por jogo contra Curitiba, Santos, Fluminense. Teve uma lesão, veio o Galhardo com aquela fase espetacular, né? Fazendo um gol por jogo, decidindo jogos pra nós. E aí agora surgiu o Yuri Alberto, né? 3 gols no Morumbi ontem, gente. O olho virando a cara aqui pra fazer o gol ainda, né? Que loucura, gente! Mas a atuação de campeão. Até postei isso no primeiro tempo ontem nas redes sociais. O São Paulo acabou fazendo o gol, eu deletei, né, para não zicar. Mas a atuação de gala do Inter, exuberante, luxo, né? O sistema defensivo muito sólido. Tomou um gol totalmente achado pelo São Paulo ontem, um gol de escanteio. O Praxedes perde a primeira bola e o Luciano faz o gol, mas foi só isso, né? Uma bola eventual, porque Lucas Ribeiro muito bem, Cuesta muito bem, inclusive fez o primeiro gol, né? Já tinha perdido uma chance, passou muito perto antes de fazer o gol. Os dois laterais muito bem, um crítico do Rodinei falando aqui, né? Jogou muito bem ontem, o Moisés tem crescido demais de produção e tem ajudado muito, inclusive na bola parada, né? Deu assistência pro gol do Cuesta ontem, tá jogando muito o Moisés. E do meio pra frente, cara, aí é muita coisa pra gente falar. Porque além do Dourado ser a sustentação desse meio campo, né? Dessa virada de chave do Inter, passa muito pelo Dourado, na minha opinião também. Que faz algo que poucos volantes no futebol brasileiro fazem, né? Que é aquele cão de guarda, né? E o Dourado desarma muito. E como ele é alto, ele tem uma bola aérea boa também, né? Então, pra mim, o Inter é outro com o Rodrigo Dourado. Graças a Deus não levou o terceiro cartão amarelo. Vai jogar o Grenal. Com esse também vai, infelizmente o Caio ficou fora, né? E que estrela do Caio Vidal, hein, gente? Tá calando até. Não vou dizer calando na minha boca, mas eu não tava muito convencido do Caio, né? Porque é um garoto, tá oscilando e tal. Eu gosto muito do Maurício, eu gosto muito do próprio Peglo, pedi muitas oportunidades para ele também. Mas o Caio tá me convencendo, né? O Caio, além de fazer todo um trabalho defensivo, de ir e voltar, de cavar muitas faltas, ele tá fazendo gols, né? Fez gol contra o Ceará, ontem fez mais um gol de oportunismo, né? Na jogadaça do Yuri Alberto. E vai fazer muita falta pro Grenal. Apesar de que, né, o Peglo entra no segundo tempo no lugar dele e 2 assistências para gol. Né? A do quarto gol, né, que ele recebe do Edenilson, uma assistência primorosa, né? Na medida certa, sem força o passe, o Yuri domina, tira o Thiago Volpe e faz o gol. E o Yuri Alberto em grande momento, né, gente? Ontem até perguntei pro Abel sobre isso, né? Sobre a fase do Yuri Alberto, se ele tem algo de diferente em relação aos outros, né? Porque o Abel já passou por vários, né? Alexandre Pato, Sobis, Luiz Adriano, muitos jogadores jovens, né? E ele disse que o Yuri Alberto, além de fazer os gols, ele tem sustentado fisicamente, né? Fazendo pivô, segurando a bola. E que realmente é um cara que pode dar muito certo no Internacional e no futebol brasileiro. E cá entre nós, né? O poder de finalização do Yuri Alberto, cara, é muito difícil o Yuri perder um gol. Muito difícil. Então, cara, é um momento maravilhoso para nós. Tem um Grenal.
O Abel falou sobre isso, né? Sobre o Grenal. Lembrando, o Abel e Renato nunca se enfrentaram, né, em clássico Grenal, será a primeira vez. E o Abel fez um diagnóstico do Inter, né? Ele falou: eu não estava aqui e tal, nos últimos 11 jogos, mas eu vi todos, né? E para ele, o Grêmio entra tranquilo, né? O Grêmio entra sem peso no Grenal e o Inter entra muito nervoso, né? Para acabar com essa zica de 11 jogos sem ganhar. E precisa não pensar nisso durante o jogo. E vai trabalhar isso durante a semana, né? Não tem muito tempo, na verdade, né? O Inter já chega hoje, treina às 2h30 da tarde, treina na sexta, treina sábado, jogo domingo no Beira-Rio contra o maior rival. Então, gente, o Inter decolou na tabela, né? É líder isolado, 2 pontos à frente do São Paulo. O Atlético Mineiro e o Grêmio empataram ontem, foi um grande resultado para nós. Hoje à noite a gente dá uma olhada em Palmeiras e Flamengo lá em Brasília. O ideal é um empate, mas se tiver que escolher um vencedor que seja o Palmeiras, né? Que está envolvido em outras competições, daqui a pouquinho vai ter que abrir mão do Campeonato Brasileiro ou se desgastar fisicamente. Então a gente torce por uma vitória do Flamengo, do Palmeiras ou um empate para tirar o Flamengo da cola também. E lembrando, o Inter é líder, né? Mesmo que o Atlético Mineiro vença jogo atrasado, que o Flamengo vença jogo atrasado, que o Palmeiras vença jogo atrasado, não tem como o Inter perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, segue o Inter, gente. Deixa o teu comentário aí sobre o jogo de ontem, sobre o Grenal, o que tu tá esperando. Deixa o like, te inscreve, aquele abraço. Vamos, Inter!